Seja muito bem-vindo a mais um Godcast, o seu podcast cristão. E mais uma vez, olha onde nós estamos, hein? No cenário aqui da Igreja da Restauração. Muito obrigado pela localização. A minha igreja tem aqui, ó, todo dia às 18 horas, todo domingo às 18 horas a gente está junto aqui, hein? Mas tem culto também em outros dias. Estou aqui com uma pessoa especial, que nós vamos falar sobre um tema aqui, complicado, hein, esse tema, hein? Gabriel Naka. Tudo bem, mano? Tudo bem, pastor. Amém. Eu agradeço o convite. Obrigado demais. A igreja é sensacional. Convido todo mundo a vir aqui domingo, porque vocês vão se sentir muito amados, igual eu estou me sentindo. Poxa, que legal. Estou feliz por isso. E assim, falando para você que agora você pode entrar aí no primeiro link da descrição, entrar lá no site vivendooevangelho.com.br e baixar agora o seu teste de dons espirituais gratuitamente. Você vai lá, faz o seu teste, é bem facinho, é uma soma de pontos, sabe aqueles testes bem legais? Você soma os pontos e aí você no final sabe, poxa, meu dom espiritual é esse, meu dom é esse, eu vou servir com excelência ao Senhor. E se você também quiser fazer parte da nossa plataforma de ensino Vivendo o Evangelho, você também pode. E aí você clica lá e adquire, e você tem acesso lá anual, né, ao Vivendo o Evangelho, que tem atualizações todas as semanas com conteúdo novo. Lá já tem mais de 18 horas de conteúdo. Vamos lá para o nosso tema de hoje. O seu tema é muito complicado, hein, Gabriel? É um tema bem delicado numa geração extremamente sensível. Né? Sensível. Uma geração extremamente sensível, extremamente dolorida e, infelizmente, é muito recorrente o que vem acontecendo, mas tem que ser tratado, né? Com certeza. Depois da hipergraça e as hipérboles, né, do nosso tempo, você trouxe um tema que para mim era um pouco distante, tá, da minha base de estudo, mas que eu quero saber mais. Eu estou aqui como ouvinte hoje, né? Amém. Hipersexualização. Isso. Me explica, em suma, o que é a hipersexualização? A hipersexualização, dentro de um contexto assim, dentro de um panorama, ela é uma ferramenta dentro de uma doutrina para levar uma situação a uma sociedade. Sempre quando a gente olhar assim para o comportamento humano, a gente vai ver sempre a busca do hedonismo, né? do prazer, da pessoa querer o prazer dela. E a hipersexualização ela vem como um trem para descarrilhar os princípios e valores morais de uma sociedade, entregando ela ao próprio prazer, essa busca frenética, levando ela a uma perdição que, infelizmente, hoje é o retrato da sociedade. Tá. E aí você está falando sobre essa questão do prazer próprio. Do prazer próprio. Ou é um prazer que tenta se encaixar na sociedade moderna, ultramoderna, né? Não, é um prazer que extrapola o que seria aceito dentro de um entendimento moral, sabe? É algo assim, acima de qualquer preço, acima de qualquer coisa. Como se fosse algo irresponsável. A hipersexualização, ela provê isso, sabe? Na verdade, assim, quando a gente olha para a hipersexualização, a gente vai ver dois grandes cânceres sendo instalados na sociedade. O primeiro, uma sociedade extremamente moral, extremamente pervertida. Imoral, extremamente pervertida. Não, e assim, é engraçado, ela é imoral, mas é moralista, né? Exato. É uma coisa que não conversa com a outra, né? Dois trens indo de frente um com o outro, né? Quer pagar de uma coisa, mas o comportamento é totalmente de outra, né? Mas uma sociedade extremamente imoral, deturpada em princípios e valores, assim, a níveis éticos, a níveis de comportamento totalmente destruídos. Esse é um. O segundo, a hipersexualização, ela vai causar uma hiperdesvalorização em algo que devia ser sublime dentro de uma relação de um casal, que é o próprio sexo. Se a gente olhar para a geração passada, por exemplo, os jovens queriam casar porque enxergavam dentro de um casamento uma realização de algo que é extremamente íntimo, como se fosse uma grande experiência e extremamente particular. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje a gente vê o sexo sendo promovido a qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira, inclusive com preço. Entendi. Assim, eu não fiz parte da geração passada. Na verdade, eu sou da geração passada. Nasceu antes do 2000, milênio passado. Nossa, eu sou do milênio passado. O pessoal da produção aí, ó, ele falou que eu sou do milênio passado. Sou, olha, pastor. né? Eu fiquei meio chocado com essa informação.
agora, né? Eu sou do milênio passado. Nós somos do milênio passado. Eu vi o bug do milênio. Né? O bug do milênio, O 2000, bug do né? milênio. Ia virar 2000. E vocês? Ah, não. E você? 2004? É a nova safra. Meu Deus, então peraí, nós somos essa geração passada? Nós somos do Nem milênio passado. mais ou menos, né? Sim. Porque assim, da minha geração, estou desconcertado, tá? Estou desconcertado agora aqui. Nossa, eu estou desconcertado. Mas vamos lá, deixa eu me recuperar, certo. né, dessa informação que eu Certo. estou chegando na meia-idade. Então quer dizer que assim, nossa geração foi criada, lógico que eu tenho uma deturpação, eu vou pontuar, tá, uma hipersexualização Show. da minha geração, chama Mamonas Assassinas. Você tocou num ponto Tá? Assim, não que crucial. foi um sucesso surreal para os jovens da nossa produção aqui, não Apoteótico. sabe o que é Mamonas Assassinas, foi hipoteótico mesmo, foi uma coisa Sim. que, meu Deus, entravam no programa das tardes do domingo, que não era o melhor para se assistir, porque a Sim. TV dos anos 90 era uma hiper mega sexualização Exatamente. absurda, né? Banheira do Gugu e lá vai. Exatamente. Né? Meu Deus do céu. A tarde de domingo, né? As Sim. coisas mais saudáveis para a família. E aí, você ligava, tava Mamonas Assassinas, era uma coisa surreal, né? Olha a Siri aí, ou escutando. Ó. Pegou aqui. O Zuki já tá de olho. já. É, você viu? Só que essa hipersexualização com os Mamonas foi onde abriu essa hipersexualização, se eu estou certo nessa questão Sim. do termo, na minha concepção. Sim. Porque assim, quando eu comecei a escutar, eu não sacava que era algo pejorativo Exato, algo... ou imoral. Sim, Eu não sacava. sim. E aquilo entrou, tal, aquelas músicas que eu não esqueço as letras, eu tenho as letras até hoje na Eu memória, também. sem dúvida, assim. Eu também. Foi algo. Só que quando eu cheguei na adolescência, aqueles termos estavam muito familiarizados comigo. Tava incutido, né? Tava. E Sim. aí, naturalmente, no diálogo entre os jovens, já tava aqueles temas, sabe? A questão do palavrão, a questão da forma de comunicação, que hoje tem, ainda assim, a comunicação entre os amigos sempre são pejorativas, né? Sim. E aí eu tinha isso. E aí eu sacava que as músicas eram uma perdição. Era. Pô, eu não sabia nem como eu escutava aquelas músicas na frente da minha avó. Era. Coitada da minha avó, né? E a Eu só falo da minha avó aqui. inteira Né? dançava, A cantava, família toda ali na amava. festa do filho. Vai tocar o que na festa do filho? Mamonas. Né? É, o Mamonas, ou o disco da Xuxa ao contrário, né? É um Total. ou outro, não, melhor Mamonas. Então, É. tocava o Mamonas e você dançava as músicas do Mamonas na frente da mãe, do pai, e ninguém ligava. E é muito do que eu vejo que hoje, nessa geração, toca as dancinhas do TikTok, principalmente, né? Sim. Toca a dancinha, a letra. Cara, assim, eu não sei como alguém não saca essa pegada da letra, mas a letra é muito baixo. Sim. Infelizmente. E as danças acompanham. Não, e aí, assim, muitas vezes na festa de família, tal, não sei o que, ela coloca a dança, tá todo mundo dançando, e o pai, a mãe, a avó, tá todo mundo ali, e não há um mínimo, sabe? Um sentir, mano, não vou fazer isso que minha mãe tá ali. Exato. Não tem um certo cuidado junto com o temor, junto com o que poderia gerar. Cara, eu vou tirar até a questão bíblica. Certo. Esquece, se não houvesse Bíblia, esquece. Pensa que não houvesse Bíblia. Só o bom senso. Só o bom senso já seria De a pessoa olhar e falar, mano, na frente do meu pai, eu não vou Tinha que ser um escutar filtro. uma música como essa aqui da dancinha. Sim. Porque não dá, na frente do meu pai. Respeito ao meu pai, Sim. né? E hoje não, é uma coisa... É porque assim, igual eu tava falando, né? Vai produzir duas pandemias dentro do comportamento do ser humano na sociedade. O primeiro é a depravação e o segundo é a desvalorização de algo que deveria ser muito valorizado no íntimo de um casal. Por exemplo, se houvesse diamantes na terra como areias na praia, não tinha o valor do diamante. Diamante não valeria nada. Então, uma hipersexualização, a gente vê o sexo sendo oferecido de todas as formas, em todas as ferramentas, seja ela através de livros, seja através de seriado, seja através de Instagram, o que for. A gente ter contato com isso a todo momento acaba se tornando algo que, cara, eu vou casar, legal, aí eu vou ter um relacionamento, eu vou ter uma intimidade, só que eu posso ter outra intimidade com outra pessoa. Legal. Entra num limbo. Nós estamos falando aqui, o valor é gerado pela escassez, Pela certo? escassez. É. E o interessante é que a gente está na geração onde as coisas são fáceis.
em vários sentidos, principalmente tecnológico, enfim, de acesso. Só que é a geração mais depressiva, é a geração mais inconsistente, é a geração onde tem acontecido suicídios em larga escala. Então, as coisas não batem. Como pode ser uma geração com extrema facilidade em vários aspectos, até intelectual, ser uma geração tão frustrada? Aonde está o ladrão? Para onde está escoando isso? Por que a geração está tão ruim? Aí a gente começa a estudar e começa a entender o panorama. Tá, eu vou trazer uma problemática. Certo. Tá bom, o assunto tá bom, é bem o caminho mesmo. Nós temos um contraponto da geração anterior, que não escolhiam nem os seus pares, porque eram os pais que escolhiam. Justo. E aí você tinha um número de traição, casamentos, de quantas mulheres e homens não traíram nessa época, que muitas vezes fugiram com alguém para poder ser feliz, sabe? Ou viveram infelizes a vida toda porque o pai escolheu o homem que aquela moça ia casar. Será que isso não é um reflexo, também uma resposta a essa doutrinação passada? Eu acredito que possa ter um efeito colateral, igual um pêndulo, né? O pêndulo foi puxado tanto para o lado esquerdo, que foi para o direito que agora também. foi para o direito de uma maneira totalmente desproporcional. Sim, eu acredito que possa ser também um efeito colateral disso. Só que dentro de um panorama, agora a gente falando dentro do panorama espiritual, não é. Porque se a gente for analisar todo o contexto que está sendo montado, é necessário que a geração seja cada vez mais imbecilizada, cada vez mais com comportamentos animalescos para que ela seja governada e controlada. Isso é fato. Isso, dominação. Dominação, isso é fato. Se a gente for olhar lá no Éden, se a gente for olhar lá na Bíblia, quando Satanás se apresenta, né, através da serpente, né, para fazer toda aquela manipulação para que Eva venha pegar o fruto, comer e oferecer para Adão, a serpente Satanás nunca se apresentou como solução. Isso é muito doido. Pelo contrário, ela falou: olha, se você comer, você vai ter o conhecimento que Deus tem, colocando o ser humano como instrumento para destronar Deus. Nunca foi Satanás se apresentar como ele sendo a resposta para destronar Deus. Era o próprio ser humano. O próprio desejo do ser humano fala: não, vai você pode. E isso foi um viés. O engraçado é que quando ele vai aparecer no deserto com Jesus, aí ele se apresenta como solução. Fala: olha, se você se prostrar, eu te entrego. Eu te entrego o que você quiser. Para o comportamento humano foi uma coisa, para Jesus foi outra. Não que Jesus não fosse humano, obviamente, só que Jesus estava em um outro nível de entendimento e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Um dos principais caminhos para a gente se afastar de Deus é justamente a gente querer ser a nossa própria vontade e não buscar a vontade de Deus em relação à nossa vida. E aí entra a questão da libertinagem, entra a questão do hedonismo, da busca frenética pelo prazer. Porque Éden, né, na etimologia da palavra, é prazer, né? Era o jardim do prazer. Só que o jardim era fechado. Quando o pecado entrou, o jardim abriu. Muitos casamentos, escuta isso, igreja. Inclusive foi a ministração que eu recebi no domingo passado através de um pastor lá na minha igreja. Muitos casamentos estão se perdendo porque abriram seu jardim. Porque tem muito homem enfiado em pornografia, tem muita mulher querendo fazer postagens que não condiz com o comportamento cristão, se expondo de uma forma desnecessária, tem muito convívio com pessoas erradas, e isso abre seu jardim e já era. Rodou. Porque vai retroalimentando, sabe? Uma coisa vai... Ninguém começa num pecado gigantesco. Ninguém começa: eu quero divórcio. Começa com poucas coisas, com poucos conflitos, com cupins que entram dentro do casamento e eles não são exterminados a ponto desses cupins se multiplicarem, corroerem a relação e não ter mais como voltar. Entendi. A questão do hedonismo, para você entender bem, né? É a cultura do prazer mesmo. O que me faz bem, o que me dá prazer, não é nem o que me faz bem, é o que me dá prazer. Exato. Eu toco, porque a minha religião é o prazer, né? Exato. Religião no termo religare, né? O termo original da palavra, que é o que me liga à felicidade, o que me liga ao prazer, isso é hedonismo, né? Sim. E quando você fala sobre essa hipersexualização, nós estamos numa cultura onde todo mundo só quer fazer o que é prazeroso, né? E é a questão do sentir dor na academia para ficar musculoso porque é prazeroso
ter o corpo escultural. Exato. Mas também quer comer e tomar cervejinha no fim de noite e se embriagar com os amigos, depois sair pra balada e pegar mulher na balada e pegar, né, homem na balada, porque hoje vamos falar em todos os aspectos, que mas me dá prazer. Pô, mas pode ter consequência. Não importa, importa que eu tive prazer. Né? Não importa se você pegar alguma doença, ou se você perder a sua vida, ou se você se tornar uma pessoa imoral, ou se perder a sua, como chama? A sua postura, né? A sua estrutura, não importa. Me deu prazer, valeu a pena. A qualquer preço, tá valendo. Não interessa então, de mas forma... aí com o hedonismo vem a decadência moral. Total. Aí a sociedade começa a se desintegrar, porque aí falta o... Quem vai pagar o preço? Quem vai ser? Aí qualquer um é. Exato. Talvez seja esse o ponto. Esse é um norte, né, para onde a gente está caminhando. Só que para o cenário acontecer, toda uma engrenagem tem que ser mexida para que haja essa hipersexualização dentro da sociedade. Não dá só para eu falar assim, ó, busque prazer. Porque se eu não conduzir a população para isso, não é o suficiente usando todas as engrenagens. Vou dar um exemplo. Uma das amigas minhas, cristã, falou que ela entrou para comprar roupa, se eu não me engano, na C&A, numa loja aí de marca, e não achou roupa onde cobrisse todo o corpo. Então você percebe que dentro da indústria da moda, tudo está sendo contextualizado para que o seu corpo seja evidenciado, para que gere uma hipersexualização dentro da sociedade. Isso eu estou falando dentro do cenário da moda, da indústria da moda. Só que aí você vê os filmes. Até o filme da Marvel. O Thor, esse último filme da Marvel aí. Não assisti. Falando de orgia, que os deuses fazem, falando de... É um nível que eles estão tentando impor com uma força que tá meio... Você enxerga que é forçado. Apelativo, estão querendo colocar algo, sabe? Isso só falando desses dois cenários. Só que aí a gente vem pro principal cenário, que é o da música. A música, biblicamente falando, ela é espiritual. A música não foi criada pelo homem. A música já veio muito antes. No céu havia. Ela é um contexto espiritual. E as músicas, elas têm poder de moldar uma sociedade. Você tocou no ponto do Mamonas Assassinas. Eu, assim, não estou falando mal do Mamonas Assassinas, pessoal. Eu estou falando mal da música. Eu gostava demais do Mamonas Assassinas. Era, sem dúvida, uma das bandas que eu sabia todas as letras. Quando eu me tornei cristão. Não, então, musicalmente eles eram muito bons. Não tem que falar. Tem a trajetória também. Criatividade, o humor colocado. Mas a letra era para um propósito totalmente promíscuo. Talvez, quando eu digo assim, é porque parece, né? Que os Mamonas sentaram em reunião e falaram, pô, vamos começar. Inconsciente, né? Não, eu não acredito que foi algo consciente, eu não acredito que foi algo planejado. Esse ponto, eu não sei se a gente vai ter tempo para discutir isso, mas eu vou deixar pontuado aqui, que é o inconsciente coletivo. Sim. Que ele é moldado conforme o rio. O rio corre para um lugar e é para lá que tá e o inconsciente coletivo acaba gerando tempos, né? Exato. Gerando momentos. E o Mamonas foi isso, né? Foi, e igual você falou, o Mamonas, ele foi um abre-alas para isso. Porque quando a gente enxerga... depois daquilo lá veio El Chan e acabou. Não, aí só foi ladeira abaixo, até chegar ao que a gente tá hoje em relação a funk, meu Deus do céu. Sertanejo com doideira. Agora é duplo sentido em tudo. Duplo sentido Não, em pessoal, tudo. Produção que é mais jovem, que é desse milênio, essa geração aqui, né? As músicas do TikTok não dá pra ouvir, né? Quando você abre, por exemplo, eu abro o TikTok pra postar alguma coisa e aparece alguma coisa ruim, você não dá tempo nem de tirar. Não dá. Não, e fora que assim, eu fui publicar um history no TikTok e ele sugere a música automaticamente. E era uma música totalmente promíscua. Mas totalmente promíscua. E eu postei uma foto minha, com um dizer bíblico. Certo. E eu deixei a música promíscua, sem ver. Porque ele deixa agora é automático. Você tem que tirar, né? Depois, quando eu fui assistir a minha imagem com aquela música, com aquele versículo, eu falei, não tem nada mais contemporâneo do que essa postagem, porque, sabe, é um pastor ali, tá, o símbolo pastoral com um versículo, né? Sim. Que a graça do Senhor esteja com você, e a música mais assim, daquelas das piores. Mais deturpada possível. E eu olhei e falei, caramba, apaguei o history na hora, eu falei, meu Deus, será que alguém viu?
Tinha gente visto. Sim. Quem viu, o que será que pensou? Tomara que pensou, acho que ele errou. Porque se viu, olhou e falou, meu Deus, acabou o mundo mesmo. Provavelmente está acontecendo algum podcast sobre esse tema, né? Olha o que estão fazendo com o evangelho, né? Mas foi sem querer, pessoal. De verdade, foi sem querer. Mas para você ver, hoje já está num momento onde isso é colocado de forma que você não escolheu. Você tem que decidir tirar. Exatamente. Você tem que tirar. Você tem que decidir tirar. Tipo É assim, o hot dog isso. completo. Se quiser, você tira. É o hot dog completo. Tinha um rapaz aqui do nosso lado, aqui, ó, né? O bar do bigode. Não pode... Ele era bruto, nervoso, mano. Aí você falava, vê completo pra mim, mas tira o milho. Aí ele fala, se não quer milho é melhor nem colocar. Desse jeito. Ele dava aquelas brutas. Então não é completo. Pô, se é para tirar o milho, não é completo. Dava aquelas duras. E é bem por aí. Sim. Hoje em dia, assim, o History, eu quero sem música. Então, se você quer sem música, tema que tá pagando para poder divulgar, você tem que tirar. Sim. Porque senão vai com música e tudo. Vocês vão ter que engolir, né? Sim. Eu lembro Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. É bem por aí, né? Mas o interessante, pastor, sobre tudo isso, é qual que é o fim disso, né? Qual que é o alvo principal, o objetivo principal, qual que é a construção, onde isso tem que desencadear dentro desse sistema pré-montado. É o abalo familiar. Porque o viés, o pano de fundo é espiritual. Quando a gente vai olhar sobre a criação, né, o primeiro projeto de Deus sempre foi a família. O evangelho veio depois, por conta da queda e tudo mais. Óbvio que já estava tudo na visão de Deus e tudo mais, mas o primeiro projeto era a família. Ter uma família, ele queria comunhão, né? Ele sempre quis comunhão, sempre quis família. Então, assim, tudo no mundo é constituído por família. Igrejas são formadas por família, empresas são formadas por família, a sociedade é formada por família, tudo é família. Se você destrói esse pino, você destruiu toda a formatação do mundo. O alvo tem que ser atacado para que haja um governo mundial em cima. E a família, ela representa isso. Olhando também de forma espiritual, a família é uma representação da própria Trindade, sendo o homem a representação de Deus Pai, a esposa o Espírito Santo e os filhos a representação de Jesus Filho. Se você olhar dentro desse contexto espiritual. Claro, não estou falando que é a mesma coisa, só estou querendo entregar que, da mesma forma como existe a Trindade celestial, também existe uma Trindade física aqui na Terra, constituída por Deus. Então, o alvo sempre vai ser a destruição da família. Só que isso precisa ser atacado de diversas formas, de forma sutil, porque aí a gente vai entrar dentro de um contexto que é o marxismo, né? Quando Karl Marx desenvolveu isso, e ele tentou aplicar isso, ele aplicou de forma na força. E ele percebeu que na força não dava. Porque se eu tento forçar você contra a sua vontade de algo que você quer, eu reforço a vontade de que você está certo no que você quer fazer. Então não dava. Precisava ser algo sutil. E aí é onde entrou o marxismo cultural, através de Antônio Gramsci, né? Salvo engano, Nicolas Ferreira, se estiver assistindo, eu posso estar falando errado, mas pelo que eu estudei seria isso. Então, precisou ser algo cultural e paulatino, sabe? A longo prazo. E aí entrou dentro da música, entrou dentro do cinema, entrou dentro dos livros, entrou dentro da moda, entrou dentro do Instagram. Hoje, se você postar um versículo, não tem a mesma repercussão de você postar uma foto mostrando seu corpo. Isso é fato. No TikTok, para você viralizar, ou você tem que bater numa dor muito forte, ou você faz uma dancinha rebolando. É desproporcional como a entrega é feita, porque isso é uma engrenagem já pré-montada. Não só uma engrenagem de entrega, também o consciente coletivo foi programado para consumir isso. Porque ninguém quer consumir um conteúdo que te confronta. Ninguém quer consumir um conteúdo que vai contra o seu prazer, mas vai te levar à vida. Quando Cristo fala assim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz, ele está falando diretamente contra a sua própria vontade. Existem coisas que você vai ter que fazer contra a sua vontade para você conseguir seguir Jesus. E não dá para abrir mão. Não tem como abrir mão. Entendi. Entende? A questão da família, a comparação, talvez eu precise estudar um pouco mais para poder pensar nessa situação. Mais uma talvez seja mais uma poética. questão comparativa. Isso, Tá. comparativa. Eu ainda tenho Não que pensar um pouco fundamental. mais. A questão
quanto à questão da hipersexualização, eu fiz um estudo sobre, mas não da forma que você está colocando, porque você está colocando dentro da sociedade. Sim. A hipersexualização sempre existiu dentro de produtos, né? Toda compra, ela é uma hipersexualização, de fato, né? A não ser as necessidades. Ninguém compra arroz para ser luxuoso ou para demonstrar luxo. É a necessidade básica. Mas quem vai comprar uma bolsa de uma marca famosa, mesmo sabendo que uma outra bolsa de uma marca qualquer duraria tão quanto, porque é boa, mas uma custando 5, 6, 10 mil reais uma bolsa e a outra custando 80, a pessoa opta, tem a opção de 10 mil, é lógico que é pelas condições, mas ela também opta porque houve uma hipersexualização do produto. Eu estudei em ética, hipersexualização de mercado. Sim. Você compra o que pela questão do domínio. Sim, o que questão te entrega do poder, um atributo de dominância. Sabe, né? aquela questão, você pode ter, você vai conseguir. Então a pessoa compra a bolsa de 10 mil reais, mesmo que ela pagar em 48 vezes, mas ela tá ali, ela fala, eu posso. Isso é hipersexualização, é o domínio do outro, né? Certo. Na hipersexualização social também tem esse mesmo apelo, né? Sim. O domínio do outro. Sim. Estão seguindo as minhas ideias, a minha música é tendência. É só a gente ver em relação ao que o pessoal é capaz de fazer para ter seguidores, né? Quanto mais seguidores... Eu sei que seguidores pode mudar a vida de uma pessoa, isso já foi provado várias vezes. Quanto mais seguidores, mais relevância você tem, mais voz você tem, isso é fato. Não, mas é uma mudança unicamente financeira e social. Exato. Exato. Só isso. Só isso. Só isso. Mais nada. Que, infelizmente, é onde as pessoas mais atribuem valor, né? É onde as pessoas mais depositam importância de ser mudado financeiramente e socialmente. Mas dentro do que o Espírito Santo já ministrou na minha vida, principalmente dentro do ministério que eu exerço, de aconselhamento e tudo mais, eu entendi que, por mais que isso seja muito bom, que você consiga ter voz ativa, que você consiga levar suas ideias para mais pessoas, no fundo, é basicamente o que Salomão falou sobre vaidade. É métrica de vaidade. É métrica de vaidade. Você ter muitos seguidores é métrica de vaidade. Então, assim, hoje eu falo coisas dentro do aconselhamento, né, dentro da caixinha de perguntas que o pessoal fala, que eu não tenho medo de perder seguidores. Pelo contrário, às vezes eu falo proposital para dar uma limpa, porque às vezes as pessoas me seguem porque eu falei algo que tocou nelas e edificou, só que elas acham que de repente eu vou falar algo que vai agradá-las ao ponto de eu negar a verdade. E não tem como, porque eu vou ser cobrado por Jesus no dia que eu estiver diante dele, sobre o ministério que ele me incumbiu. Então isso já está muito claro na minha cabeça que seguidores, por mais que tenha todos os efeitos e louvado seja o Senhor, eu faço justamente para que a gente consiga mais alcance, mas não passe de métrica de vaidade. Eu não posso pautar minha vida por isso. A gente já cansou de ver, infelizmente, jovens que cometeram suicídio porque receberam uma crítica em um comentário, porque alguém falou alguma coisa ou fez um vídeo resposta e a pessoa não teve emocional para sustentar. Então, hipersexualização está sendo potencializada por conta das redes sociais. Em todos os níveis da sociedade. Até houve uma tentativa de controle disso, né? O Mark Zuckerberg tirou a contagem de likes, né, pública, porque antigamente tinha essa questão de contagem de like pública. Para não ter o comparativo. Sim, hoje é lógico, né? Hoje eu me preocupo muito mais com o conteúdo e muitas vezes as pessoas acham, tá fazendo isso porque quer gerar um engajamento. Nada, só me traz dificuldade os tipos de temas que eu estou abordando, né? Então, porque são temas que exatamente batem em teclas que talvez a maioria das pessoas não concordem e pode gerar discussão. É capaz que tenha algum tema que eu trate lá que você talvez fale, eu não penso assim. Mas tá tudo bem. Exato. Tá tudo legal, vamos discutir mais. Exato. Isso eu peguei do meu professor, cara, assim, um professor que eu tive no MBA, ele falou assim, teologia é escrito a lápis com reticências. Ela é aquilo até se aprofundar mais, ou até chegar um novo documento ao nosso acesso, ou até a gente consumir um outro conteúdo que agregue valor para que a gente possa mudar. Eu mudei muito já, que eu olhei e falei, não, eu pensava assim, eu preciso mudar. Quantas vezes eu já não cheguei diante de um estudo bíblico e eu lá chegando num estudo profundo bíblico falando, o que eu pensava estava errado, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. Nessa questão da hipersexualização das redes sociais, né, veio contagem de likes, e sumiu as contagens de likes, ninguém mais vê quantas as pessoas vê o seu history ou não. Mas comercialmente, falando de rede social como comercial, trabalho, né?
Quando eu vou apresentar os meus números para uma empresa, para um patrocínio, quem quiser patrocinar o nosso podcast, por favor, fique à vontade. Sim, por favor. E quando pedem os números, eles não querem milhões. Muitas vezes eles querem a realidade, a verdade. E aí os números fazem falta. Mas a gente não pode confundir as coisas. O número só é importante na área comercial. Justo. Mas ele não te agrega em nada fisicamente, Totalmente. espiritualmente, em nada, absolutamente nada. O mesmo vazio daquele que tem, não que um like seja o vazio, mas o mesmo vazio que ele tinha enquanto ele tinha um like, ele vai ter o mesmo vazio quando ele tiver 1 milhão de likes. É o mesmo vazio, a proporção é a mesma. É aquela pessoa, você, quando eu for rico, eu serei feliz. Exato. E ela ficou rico. Putz, continua infeliz. E ela descobriu que não estava ali a felicidade. Né? Infelizmente, a maioria, né, a sociedade está sendo moldada em buscar isso. Único e exclusivamente isso. O engajamento, o número, a relevância e a qualquer preço. Né? E aí é onde as pessoas se perdem. E aí é onde começa a ter conflitos internos, começa a ter conflitos de comportamento. E eu não me preocupo. O que eu faço hoje no Instagram em relação ao aconselhamento, de abrir a caixinhas e tudo mais, esse desperte que o Espírito Santo realizou em mim, é principalmente sobre a igreja dos meus filhos. Sabe? Essa corda, ela vai esticar, mas ela vai arrebentar lá na frente. É lá onde vai quebrar a onda. É lá onde a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, para onde que foi? Porque o que a gente está vivendo agora não começou agora. Começou antes dos Mamonas Assassinas, por exemplo. Olha que interessante. Se o homem, sendo ele o chefe de família, e a gente olhando por um lado espiritual da coisa, ele sendo o sacerdote do lar, ele sendo o chefe de família, o provedor, certo? Se eu preciso derrubar a família, eu preciso acabar com esse cara. Pelo menos moralmente. E se eu não me engano, em 1950 começou uma indústria, entra naquele contexto que talvez não tenha sido de forma consciente, foi de forma inconsciente. Entrou uma indústria através de uma revista chamada Playboy. Essa revista foi colocada no mercado, se popularizou de uma maneira tão violenta, veio para o Brasil acho que em 1970, salvo engano, e isso começou a transformar o comportamento do homem em relação à mulher. Ele não que antes não tivesse, mas começou a hipersexualizar ao ponto de eu olhar para uma mulher e ver ela como um instrumento, como se fosse algo que eu devesse usar, sabe, como se fosse um produto. Isso é terrível, porque desencadeou numa série de outros problemas. O desenho mais famoso dos Estados Unidos, por exemplo, o Simpson. Quem que é o Homer? Um banana. Um banana, não faz nada. Faz tudo errado, Faz né? tudo errado, não tem voz ativa É no lar. trapaceiro. Não, o Simpsons é totalmente invertido, né? Totalmente invertido. O filho é rebelde, né? O pai é um cara que tá totalmente fora da curva, e o pastor é o complicado, né? Tá tudo fora da curva ali. E né? é tudo... eu não consigo enxergar isso, igreja, e eu tô falando de forma sincera. Eu não consigo enxergar isso como... não, foi porque foi feito assim e aconteceu. Eu consigo enxergar uma engrenagem, eu consigo enxergar uma engenharia desenhada, sabe? Muita gente fala assim, os Simpsons, eles sempre prevê o que acontece. Não é, amor. Não é que eles preveem o que acontece, é que eles já entregam o que eles vão fazer. Para gerar o inconsciente coletivo, se tornar algo comum em relação ao pensamento da massa, ao ponto deles ir lá e aplicarem o que tem que ser feito, sabe? Eu entendi. Então, é que o Simpsons é fora da caixa, né? Então a gente não tem nem como usar ele. Não, Ele é o único, Sim. né? É uma questão única ali. Eles realmente. É lógico, depois de adulto, você parar lá e assistir os Simpsons é uma coisa. Para você não vai ser influenciado por aquilo. Uma criança assistindo é uma outra situação, Totalmente. né? Ela vai sendo influenciada, ela vai andando conforme aquilo, vai vendo aqueles referenciais. Totalmente. E, naturalmente, tudo que a gente comportamento é absorve, moldado. a gente é o que a gente absorve, né? comportamento é moldado. A gente é o que a gente deixa entrar. Nessa questão da hipersexualização também, a gente estava falando sobre aquele contexto que tem acontecido agora, só não citar nomes de pessoas, mas tem acontecido isso agora através de alguns vídeos, né? Que é a hipersexualização infantil, né? É assim, eu não sei como que vai ser isso no futuro, porque imagina
Jesus fala assim, né? Aquele quem recebe os pequenos me recebe. Né? Quem recebe as crianças estão me recebendo. Imagina um adulto, de forma consciente, hipersexualizar uma criança, querendo incumbir ela comportamentos para que no futuro isso se desencadeie num nível de ser humano assim, totalmente imoral. Isso assim, colocando dentro de um contexto um adulto aleatório. Agora imagina se eu sou um pai de família e faço isso. É outro nível, é outro peso e é muito mais preocupante. Aonde que eu quero chegar? Crianças hoje que são pré-programadas dessa forma comportamental em pensamentos e ideologias, essas crianças vão ser problemas no futuro ao ponto delas não quererem constituir uma família que é algo saudável, bíblico, e ao ponto delas serem instrumentos para destruir famílias. Porque se você for analisar assim, muito se fala, né, do movimento LGBT, o extremismo do movimento LGBT, como se eles declaram que eles vão acabar com a família. Né? Esse é o extremismo, O extremismo, a né? declaração deles. Não tem como um homem heterossexual ter a família destruída dentro de um movimento de um extremismo LGBT, porque esse cara, ele é heterossexual, ele quer uma mulher, ele quer a esposa. Só que esse mesmo cara, ele é presa dentro de um movimento de hipersexualização quando ele olha, por exemplo, uma novinha. Hoje, eu tenho visto escândalos atrás de escândalos de pastores caindo em adultério com mulheres mais novas. Você tá ligado à questão do aconselhamento, você deve lidar com muitas situações. Demais, principalmente dentro, não falo nem só na questão da igreja, sabe? Eu falo até de pessoas, porque existe uma parcela de pessoas que me procuram que não são cristãs. Então, é o cenário geral. Só que como que um pastor cai? É por conta de um movimento extremista LGBT? Não. É por conta de um movimento de hipersexualização. Isso foi sendo incutido, tanto ele de procurar consumir, quanto da sociedade desenvolver e colidir as duas coisas, a vontade de comer com a fome. Esse é o grande problema, sabe? Eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando assim, essa hipersexualização como está sendo entregue em todas as ferramentas culturais, vai desbocar numa ruína familiar ou pelo menos numa complicação extrema de você manter um casamento. Entendi. Eu vou até pontuar uma questão aqui. A hipersexualização dentro das igrejas, geralmente com a questão dos dons, certo. tá? Eu vou tirar esse termo hipersexualização, eu vou emprestar ele para essa situação. Tá. Uma pessoa, a revelação, por exemplo, o movimento de revelações, ele é o hipersexualizado dentro da igreja, que fica aquele desejo de esse pastor tem que entregar algo para mim, e quando ele entrega aquela coisa, o meu nome, ele falou meu nome, ele falou meu nome, ele, né? E aí as pessoas ficam todas estagnadas com aquela coisa, e aquele pastor parece um pavão, sabe? Ele, sim. Sou eu que estou, se Deus me usa, ele vai falar, sabe essa coisa? Isso também tem acontecido e tem destruído a questão da mensagem do evangelho, e tirando o foco no que é real e colocando o foco numa mentira, e isso acaba levando massa, né? Sim. Acaba levando uma massa. Sim. E aí eu enxergo dois problemas. Tanto do problema do pastor ele se apoiar nisso, justamente para de repente ter mais ovelhas para o rebanho, ou algo nesse sentido, ou ele buscar uma relevância que de repente não é o caminho mais saudável, como também da ovelha não buscar o entendimento bíblico. Porque eu não posso só colocar uma responsabilidade no pastor dele fazer isso. Porque eu, como ovelha, eu tenho que saber que isso é errado. De eu querer buscar revelação a qualquer custo e é só dessa forma que Deus fala comigo. Não, Deus pode falar através de revelação com toda e absoluta certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Só que eu preciso ter a minha vida direcionada pela Bíblia, não por uma profecia. Embora a profecia possa contribuir. Então, além da responsabilidade do pastor, porque a palavra também vai falar que aos mestres será cobrado de outra forma. Certo? Então, o pastor ele tem responsabilidade de ter esse crivo, de não entrar nessa hipersexualização como você colocou, de não, agora eu vou revelar seu CPF, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Então, isso, o pastor se vende a isso. Exato, porque isso traz é isso que eu vou fazer a minha vida inteira, isso se tornou meu ministério. Não, virou, na verdade, isso não vou nem falar hipersexualização, isso é o sexo, não é da forma
sexual, mas Entendi, a eu questão do entendi. prazer. Eu te dou isso e você me Entendi. dá esse retorno Entendi. das suas lágrimas chorando enquanto eu falo o seu nome, sabe? Aham. Essa coisa do hedonismo. Isso é Sim. totalmente do eu, né? Sim. Eu falo sobre sua vida pessoal e você me devolve essa coisa do eu acredito que você é um homem ungido, um sacerdote ungido. Sim. Coisa que nós não temos, né? E é lógico, Deus pode falar da maneira que ele quiser, mas é Sem lógico. dúvida nenhuma. Mas toda vez que o dom atrapalha a mensagem do evangelho, ele já saiu fora Com toda do certeza, propósito, e né? é responsabilidade do pastor ter esse crivo por ele ter mais entendimento, da mesma forma que é responsabilidade da ovelha buscar o entendimento para não chegar a esse ponto de viver sobre isso, de querer só viver através de revelação, através de profetada, porque não foi isso que Deus designou. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela, inclusive Paulo fala isso, né? Para que a gente não fica só de leitinho, né? Tem que ter um ponto de amadurecimento. Só que esse ponto de amadurecimento é individual e cabe você buscar esse amadurecimento. Você tem que ir lá, ler a Bíblia todo dia, você tem que orar, você tem que ter comunhão com os irmãos, você tem que ter a disciplina espiritual que é incumbida a você, única e exclusivamente a você. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter pastores fomentando o contrário. Porque aí a gente nunca consegue uma igreja sadia, madura, e ao mesmo tempo a gente nunca consegue um pastor desvinculado nesse contexto de hipersexualização, enfim. E você acha que qual é a solução? Chamar a responsabilidade para si. Única e exclusivamente. Eu, se fosse pastor, chamar a responsabilidade para mim de entender que, ó, vamos segurar, de repente não é isso, eu não enxergo como se fosse um direcionamento de Deus e buscar o Espírito Santo, buscar a oração para saber como agir diante disso e da ovelha chamar a responsabilidade para si, para ela se amadurecer dentro do entendimento bíblico. Eu não posso querer que o outro faça por mim algo que eu tenho que fazer. Isso assim, não tem como funcionar. Não tem como funcionar. A autorresponsabilidade, ela é fundamental para o amadurecimento. Não tem como você amadurecer sem você ter consciência que é obrigação sua buscar amadurecer. Eu não posso depositar isso na sua vida para que você me devolva o amadurecimento que eu preciso. Não, eu que tenho que buscar. E uma vez a igreja estando sadia, as ovelhas estando maduras, elas começam a cortar pastores que vão por caminhos que não é para ir. Porque se eu sou uma ovelha, eu sei o que é certo, eu sei o que é bíblico, eu sei o que Deus espera dentro do ministério pastoral. E eu percebo que um pastor está indo por um caminho de ficar atrás de pregação por Pix, de revelação por Pix, que infelizmente isso acontece demais no Instagram. Me deposita o Pix que eu vou revelar não sei o quê. Ou coloca o Pix é a sua idade, eu vou orar por algo específico. Se a ovelha não tiver esse direcionamento de maturidade e saber que isso é estelionato espiritual, a gente não vai andar. Não vai andar. Não existe. Eu não consigo entender como que alguém vai no Instagram e fala, me deposite o valor da sua idade que eu vou te entregar uma revelação. Sabe quem? E só quer velhinho, hein? Não, isso. E sabe quem entregava revelação por dinheiro? Balaão. O bruxo. É o bruxo. Então, assim, tá na Bíblia. Tá na Bíblia a representação do que é isso. E tem muita gente caindo à torta e à direita nisso, nesse estelionato espiritual. Só que eu também entendo que a responsabilidade da pessoa de não se debruçar na palavra, de buscar, de estar em comunhão com o corpo, um corpo sadio, de estar dentro de um pastoreio sadio e fica buscando isso na internet. Fica por aí. Olha só. Não tem como esgotar esse tema. Não tem. É muita coisa. Não tem. Com certeza a gente marca mais uma data para a gente poder falar um pouquinho Vai ser sobre um prazer. essa questão. Gabriel Naka. Gabriel Naka. Gabriel Naka. Procura lá nas redes sociais. Vamos deixar as redes sociais aqui Fechou. embaixo na descrição desse vídeo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, pastor, o convite. Valeu mesmo. Esse aqui foi o Godcast. Vamos finalizar. Estamos aqui na Igreja da Restauração, usando essa estrutura. Queremos agradecer, né, toda a estrutura. Obrigado, equipe. Quem é a melhor equipe de mídia do mundo aí, ó, que está aqui com a gente hoje? Dúvida. Produção. Obrigado, Lucas. Obrigado, Thaís. Valeu mesmo. Obrigado, Gabriel Naka. Valeu mesmo pela Obrigado sua você, presença. pastor, pelo convite. E que Foi um tema prazer. complicado, hein? Tenho certeza
que temos muito a falar sobre isso ainda. Muito a falar, porque a sociedade vai degringolar ainda mais para esse caminho. Maravilha. É isso aí. Então nós ficamos por aqui. Este foi o seu Godcast, o seu podcast cristão. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.